O desafio de hoje é o treino para a vitória de amanhã. Cada obstáculo que você passa está te preparando para coisas maiores que Deus tem na tua vida. Lá em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando diz todas as coisas, é todas, é as boas e as ruins. Deus, ele te ama tanto, ele tem coisas melhores para a tua vida que você nem imagina. E ele quer te dar essas coisas melhores. Mas para o melhor de Deus vir sobre a tua vida, ele precisa te preparar. Por isso os obstáculos, por isso tantos desafios. Porque Deus está te treinando. O que deixa Deus triste é que por falta de entendimento, a maioria de nós ficamos murmurando, reclamando, ficamos desanimados, cabisbaixos por causa das circunstâncias, por causa dos desafios, dos obstáculos que enfrentamos. Mas Jesus foi claro, ele disse que no mundo nós teríamos aflição. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Porque assim como Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. E para nós vencer a cada batalha, a cada obstáculo que nós enfrentamos, nós precisamos ter ânimo e nós precisamos sempre olhar para a vitória lá na frente. Então, o que deixa Deus triste é quando nós nos abatemos com as circunstâncias, porque nós ficamos só olhando para ela, nós ficamos só olhando para os desafios e nós não olhamos para a vitória que está lá na frente. Então, entenda que os desafios que você está passando hoje está te treinando para a vitória que está para vir amanhã. Então, para você alcançar essa vitória, você precisa passar por esse treino. Você precisa treinar, você precisa vencer essa situação. Como você vai alcançar a vitória se você não vencer essa situação? Então, nós temos que entender que Deus não se agrada quando nós ficamos cabisbaixo e ficamos murmurando e reclamando e dizendo, Deus, por quê? Por que isso? Por que essa situação? Por que eu oro e nada acontece? Quando nós fizemos isso, nós estamos demonstrando para Deus a nossa ignorância, estamos demonstrando para Deus a nossa falta de entendimento. E lá em Oséias, Deus é bem claro lá em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Lhe faltou o entendimento também. Porque o conhecimento precisa ter também entendimento. Só conhecer, mas não ter entendimento para praticar, não vai resolver. Então tem que ter o conhecimento com o entendimento. E o povo foi destruído por causa disso. Porque lhe faltou esse conhecimento, esse entendimento. Então, para mim e para você, entender que os desafios de hoje estão nos treinando para a vitória amanhã, nós precisamos ter entendimento disso. Nós precisamos buscar esse conhecimento e praticar isso. E praticar como? Andar como vitorioso, como vitoriosa. Não andar cabisbaixo por causa das circunstâncias. Entender que tudo que você passa está cooperando para o teu bem. Porque como eu disse antes, Deus ele tem coisas maravilhosas para te dar. Mas Deus ele não pode te dar coisas melhores se você não está preparado. Nós precisamos entender isso. E quando nós começamos a entender isso, muda tudo na nossa vida. Nós vamos olhar para os obstáculos de outra forma. Porque se nós continuarmos como crianças, bebês na fé, achando que tudo que está acontecendo com nós é Deus nos maltratando, ou tipo, Deus está nos castigando, né? Muitas vezes estamos pensando que Deus está nos castigando, que Deus está sendo mal com nós por causa dessa situação. Não! Deus está nos treinando para algo que Ele tem de maior. Então Deus tem algo maior para a tua vida. E para isso você precisa ter conhecimento, ter entendimento. Então lembre-se disso, guarde isso no teu coração. O desafio de hoje é o treino para a vitória de amanhã. O obstáculo que você está enfrentando hoje é Deus te treinando, te preparando para algo maior amanhã. Mas para isso você precisa entender e ao invés de murmurar, trocar essa murmuração por gratidão, por louvor a Deus, por entendimento. Precisamos ter entendimento. E eu quero agora indicar algo para você. E quando eu estou indicando aqui algo, é porque fez bem e faz bem para mim. Porque eu não era uma pessoa totalmente negativa. Eu não era negativa para os outros. Para as pessoas eu sempre falava coisas positivas. Mas eu era negativa dentro de mim.
Eu era uma pessoa negativa para mim. Eu sempre pensava que eu não podia, que eu não conseguia, que eu não tinha capacidade, que eu não ia conseguir nada, que tudo que eu fazia não dava certo. Eu tinha essa mentalidade. Por quê? Porque eu era negativa dentro de mim, para mim mesmo. E eu comecei a crescer, a aprender com Deus. Deus foi me ensinando através de tantas, né, situações, através da palavra dele e de ensinamentos, né, de outras pessoas e também de livros. E eu tenho esse livro que eu tenho indicado várias vezes. E eu estou indicando porque realmente faz total diferença quando a gente muda as nossas palavras. Esse livro, O Poder de Suas Palavras, ele é maravilhoso, ele é tremendo, porque ele nos ensina o quanto as nossas palavras vão começar a mudar a nossa mente, vão começar a mudar a atmosfera à nossa volta, porque as palavras têm poder. Então, quando nós declaramos a palavra de Deus, quando nós declaramos coisas boas, coisas positivas, coisas dos céus para a nossa vida, é isso que vai se manifestar na nossa vida. Então, quando a gente começa a pensar muito em coisas negativas, falar coisas negativas, né, falar da circunstância, da dificuldade, isso vai aumentar a nossa vida, na nossa vida, quer dizer, é isso que vai se manifestar mais. E quando nós declaramos coisas boas, é isso que vai se manifestar. Mas isso é uma plantação, mas isso é um processo. E eu indico isso para você, esse livro, assim como eu indico esse e outros que estão ali na descrição. Esse aqui também, ó, O Campo de Batalha da Mente, para você entender. Como eu disse antes, nós precisamos ter entendimento, entender que a nossa mente, se nós deixar tudo que vem na mente, nós deixar ali, nós ficar pensando naquilo ali, a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos, como fala lá em Provérbios 4:23, né? Que acima de tudo devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede saídas da vida. E o nosso coração é o que? É a nossa mente. O nosso coração não é esse coração de carne aqui. Quando fala coração na Bíblia, é a mente. Então, nós temos que cuidar com o que pensamos. Então, esse livro aqui é poderoso. Eu estou indicando realmente porque eu quero ter o crescimento também. Tudo que eu ensino aqui neste canal é o que eu tenho aprendido com Deus, que Deus tem me ensinado, e eu quero ensinar para você também. Porque assim como eu tenho aprendido, crescido com Deus, eu também quero ter o crescimento. Então, invista no teu crescimento, invista no teu conhecimento, que é o que diz lá em Provérbios 4, né? Que nós precisamos investir em sabedoria, investir em conhecimento. E é por causa disso que as pessoas elas ficam reclamando, murmurando e dizendo: Deus, mas por que? Deus, mas por que eu tô sofrendo tanto? E isso são orações de pessoas que não têm entendimento, de pessoas que ainda são meninos na fé. Então nós precisamos crescer. Deus não quer que nós continuemos meninos. Deus não quer, assim como um pai humano quer que o seu filho cresça, que o seu filho seja um homem, uma mulher bem-sucedido aqui nessa terra. Assim Deus quer para mim, para você. É para isso que Deus nos criou, nos formou, para nós crescermos, para nós sermos realmente aqui, vamos ser testemunhas dele, que vamos representar ele à altura que ele merece ser representado. Então, entenda isso. O desafio de hoje é o treino para a vitória de amanhã. Porque Deus tem algo grande na tua vida. E para ele te alcançar, colocar nas tuas mãos esse algo grande, ele precisa te preparar. Então entenda isso e estude mais, né, sobre as palavras, sobre os teus pensamentos. Estude mais sobre sabedoria, conhecimento. Busque mais sabedoria na tua vida e mais conhecimento. Porque é isso que eu e você precisamos. Essa é a palavra de Deus para o teu coração hoje. Dê uma olhadinha na descrição ali, que vai te fazer a tua vida ser transformada através do conhecimento que você está buscando e que você vai colocar em prática. Porque é buscar o conhecimento, mas colocar em prática, que é o que faz a diferença na nossa vida. Dê uma olhadinha ali, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe essa mensagem, essa palavra, para mais pessoas se despertarem, para que elas venham entender que tudo que elas estão passando está cooperando para o seu bem, porque tem algo maior lá na frente que está esperando por elas. Da mesma maneira, contigo e comigo, tem sempre algo maior. Deus tem algo maior. Aliás, Deus tem algo grande. É muito grande o que Deus tem para mim, para você. Creia nisso. Deus tem algo grande para você. Coloca essa palavra no teu coração e viva por essa palavra. Deus tem algo grande para você. Quando você olha, em vez de olhar para a montanha que está à sua frente,
Em vez de você olhar para o obstáculo que está à sua frente, olhe além do obstáculo, além da montanha, porque é depois dessa montanha, é depois desse obstáculo que está à tua frente, que está tentando te parar, é depois disso que vai vir a vitória. Mas você tem que buscar esse olhar espiritual para ver além, porque é assim que Deus quer que você viva, vendo sempre além do que você está vivendo agora. Eu quero te pedir também que você, se tiver um comentário, vou gostar de responder. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe. Tchau!